Começando o contra-ataque. Parte 8. Os orques foram mantidos em um edifício cujas janelas estavam fechadas por fora. Era uma estrutura bastante grande, provavelmente a segunda ou terceira maior da cidade. Havia muitos paladinos reunidos na entrada. Parece que eles estavam em guarda contra o que estava dentro. Depois de ver o rei feiticeiro se aproximar, os paladinos curvaram-se diante dele para expressar seu respeito. Eu ouvi da capitã Custódio que os orques estão aí dentro. Posso entrar? Sim, claro que pode, Vossa Majestade. Então vocês devem sair deste lugar e voltar para o que deveriam estar fazendo. Os olhos dos paladinos se alargaram. Mas a capitã nos ordenou que ficássemos posicionados aqui. Não podemos deixar nossos postos. Ela disse agora. Então eu retiro minhas palavras anteriores. Dizendo isso, o rei feiticeiro passou entre os paladinos e abriu a porta. Naturalmente, Neia estava seguindo-o. Havia um odor azedo no ar que ardia o nariz de Neia. Não era gás venenoso, mas o cheiro lembrava Neia de quando ela havia seguido um paladino para uma prisão. Além disso, havia outros cheiros misturados, cheiros que a faziam querer vomitar. Mas isso, quando ouviu a capitã mencionar mais cedo, ela pensou sobre o porquê os orques haviam sido especialmente trazidos aqui. Neia sabia que estava prestes a aprender a verdade, mas, ao mesmo tempo, isso desdobrou as asas de sua imaginação. E se não fossem apenas os orques? Se houvesse uma grande aliança contra Jaldabaoth, os demi-humanos que desejassem lutar contra ele se uniriam ao estandarte do Reino Sacro. Enquanto Neia pensava em tudo isso, o rei feiticeiro continuava empurrando as portas enquanto avançava. Pode-se dizer que deixar o rei feiticeiro ir primeiro era uma questão rotineira para ela agora. Atravessaram as salas e passaram pelos corredores. Apenas andando, ela percebeu que aquele lugar era mais sujo do que uma cadeia. O lugar estava imundo de sangue, vômito e outros fluidos. As condições eram tão terríveis que não havia como imaginar o que havia acontecido aqui. Orques, demi-humanos da altura de um homem, com características faciais suínas. Diziam que eram uma espécie que amava a limpeza. Então certamente não ficariam felizes em morar em tal lugar. Neia observou a bainha do manto do rei feiticeiro. Mesmo preocupada sobre como suas roupas magníficas poderiam estar manchadas, ela não poderia dizer a ele para esperar do lado de fora. Afinal, ninguém poderia falar pela sabedoria do rei feiticeiro. Logo, os sentidos aguçados de Neia captaram traços de muitas criaturas respirando e se movendo à frente deles. Havia também o que parecia crianças chorando e mães tentando consolá-las. Orques, não humanos. Neia estava confusa. Ela nunca havia considerado a possibilidade de que os orques tivessem famílias e criassem filhos. Os orques que foram para o Reino Sacro eram invasores. Eles eram inimigos odiados. Portanto, ela parou de pensar neles como se fosse algo mais que isso. Quando Neia caiu em confusão, o rei feiticeiro abriu a porta. O odor vil se intensificou e houve vários gritos. Um morto-vivo. É um esqueleto. Por quê? Aqueles humanos bastardos. Venderam a gente pros mortos-vivos. Eles estão realmente usando os mortos-vivos. Aqueles humanos imundos. Mamãe. Socorro. Meu filho. O rei feiticeiro parou na entrada. Como esperado, até o rei feiticeiro ficou intrigado com isso. Agrum. Silêncio. Depois que o rei feiticeiro gritou sua ordem, a sala barulhenta ficou em silêncio. Claro, isso foi apenas por um momento. Ela imediatamente encheu de volta com uma balbúrdia que era várias vezes mais alta que antes. Eles estavam se lamentando sobre as mesmas coisas. Não, parecia haver mais vozes lamentando seu destino e implorando misericórdia por seus filhos, independentemente do que acontecesse a eles mesmos. Ah! O rei feiticeiro suspirou, como se estivesse cansado. Depois disso, ele bateu na porta. Suas mãos brancas ossudas possuíam um poder incrível, e a porta quicou, balançando-se até atingir a parede fazendo um barulho tremendamente alto. Os demi-humanos se calaram imediatamente. Calem-se. O próximo de vocês que falar sem permissão deve ficar pronto para morrer. O rei feiticeiro deu um passo para dentro de uma sala que parecia ter sido congelada em silêncio, com alguns pais tentando desesperadamente cobrir as bocas de seus filhos, e todos os demi-humanos se afastaram dele. Eu não vim aqui para matá-los. Pelo contrário, estou aqui para salvá-los. Normalmente, Neia, uma humana, teria muita dificuldade em tentar ler o rosto de um demi-humano, como um orc. Mas, só desta vez, Neia estava absolutamente confiante em si mesma. Cada um deles estava com cara de não pode ser. Explicar a todos separadamente será cansativo. Que venha algum representante. Um momento depois, um orc parecia prestes a se levantar, mas o orc ao lado o deteve. No entanto, ele ainda deu um passo à frente. Ele poderia ser um orc magro, mas que nitidamente outrora possuiu um corpo forte. Posso presumir que você é o representante. O orc não disse nada e simplesmente assentiu.
O que há de errado? Por que você não fala? Ah, talvez seja porque Vossa Majestade ordenou que eles calassem a boca. Pensei que eu que tinha dado minha permissão, parece que ninguém entendeu. Você, o orc que deu um passo à frente, eu permito que fale. Comece declarando o seu nome. Eu sou Diel da tribo Ganzu, Diel Ganzu. Diel, então. Aqui está a minha primeira pergunta. Há pessoas aqui que você não conhece ou cujas personalidades mudaram drasticamente? Não, não, não há ninguém assim. Então, diga-me o porquê foi preso aqui. O senhor conhece aquele demônio chamado Jaldabaoth, não é mesmo? Claro que sim. Ele é meu inimigo. Ou melhor, poderia dizer que vim para cá, para o reino sacro, para matá-lo. Seus rostos ainda diziam impossível, como esperado. De fato, Neia poderia ter pensado da mesma maneira antes de entender o rei feiticeiro. No entanto, Neia era diferente agora. Neia olhou para o perfil do rei feiticeiro e depois falou: é como Sua Majestade diz. Eu sou uma cidadã deste país. Com isso já deve ter entendido, certo? Jaldabaoth liderou um exército aliado de demi-humanos para invadir o reino sacro. O rosto de Diel mudou ligeiramente. Espere, um humano provavelmente, uma fêmea. O que eles queriam dizer com provavelmente? Pensou ela, mas para Neia, julgar o sexo de um orc seria muito difícil também. Provavelmente o mesmo valia para eles. Nós não atacamos seu país. Ninguém das tribos orcs tinha intenção de ajudar o Jaldabaoth. É por isso que estamos aqui, é a punição para todos que o desafiam. E o que o Jaldabaoth fez depois que ele trouxe vocês aqui? A pergunta do rei feiticeiro pareceu dar a Diel e os outros orcs um tremendo choque. Os orcs que pareciam mães seguravam seus filhos com força. Depois disso, houve sons de gemidos e vômitos. O que aconteceu aqui, é sério. O rei feiticeiro não pôde deixar de dizer: ah, parece que eu fiz uma pergunta que não deveria ter feito. Devo trazer um pouco de água. Ou quer outra coisa? A atitude do rei feiticeiro parecia ter mudado. Por alguma razão, ele parecia muito nervoso. Talvez ele se sentisse culpado por perguntar aos orcs sobre uma questão que havia trazido lembranças ruins. Embora possa ser um tanto rude pensar nele dessa maneira, o rei feiticeiro parecia um pai tentando consolar outra criança que seus próprios filhos haviam os levado a lágrimas. Isso é algo que apenas um rei tanto de humanos quanto de demi-humanos como seus súditos faria. Para o povo do reino sacro, os demi-humanos eram o inimigo. Portanto, sob circunstâncias idênticas, eles não diriam nada amável ou reconfortante. Não queremos mais nada. Só imploramos que o Senhor não pergunte o que aconteceu. Acredite quando digo que não gostaria de ouvir, foi uma experiência infernal. Se for uma ordem, nós a cumpriremos, mas tudo o que eu peço é que seja longe dos outros. Por favor. Depois de ouvir os soluços e choros das orques fêmeas, Neia começou a sentir um pouco de medo do que havia acontecido com eles. Que incômodo! O rei feiticeiro murmurou para si mesmo, mas tanto aconteceu que Neia não sabia sobre o que ele estava se referindo. Bem, já que você parece odiar Jaldabaoth, por que não discutir a questão de nos unirmos, já que temos um inimigo comum? Diel desviou o olhar para baixo. Já havíamos pensado em lutar uma vez, mas agora não pensamos mais nessas coisas. Nosso povo foi quebrado pelas coisas diabólicas que aconteceram aqui. Nós não temos mais coragem de lutar. Me diga, se eu libertá-lo, o que você vai fazer? Se possível, gostaríamos de voltar a nossas aldeias. Se ainda houver pessoas seguras lá, gostaríamos de levá-las e fugir para longe, muito longe, até encontrar um lugar onde Jaldabaoth não possa nos alcançar. O rei feiticeiro assentiu. Então, venha para o domínio que eu governo. Por favor, nos permita recusar. Estou bem ciente dos perigos de perturbar o Senhor, mesmo se nosso povo fechar um acordo, nós vamos quebrá-lo assim que encontrarmos uma brecha no caminho. Traição é uma das coisas mais abomináveis que existe. Então é melhor recusar, já que o que nos espera é uma morte não tão angustiante. O quê? O rei feiticeiro provavelmente ficou um pouco confuso com essa recusa firme. No entanto, Neia entendeu o que Diel estava pensando. Isso porque até que ela conheceu o rei feiticeiro, Neia também sentia que o morto-vivo era o inimigo de tudo o que vivia. Nem tanto, mas meu domínio não é um lugar temível, sabia? Há muitos demi-humanos que moram lá, sabia disso. Mentira. Soa como uma mentira. Não tente nos enganar. Está falando de demi-humanos mortos-vivos, não é? Diel parecia ter ficado meio insano, mas ele era exatamente como ela tinha sido no passado. Então, como alguém que tinha alguma experiência nesses assuntos, ela deveria contar a ele sobre a verdadeira face do reino feiticeiro. Sua Majestade está dizendo a verdade. Ele é um grande homem que, apesar de ser morto-vivo, também possui um coração cheio de compaixão por todas as coisas vivas. Ele ama seus filhos, ele governa os demi-humanos de forma justa e recebe o respeito de seus subordinados.
Como prova disso, até construíram enormes estátuas dele que surpreendem a todos que as veem. Senhorita Baraja, não exagere, isso é o suficiente. Mas, Vossa Majestade, por favor, não diga mais nada. Já que ele disse por favor, ela não teve escolha senão ficar quieta. Humana, você sofreu uma lavagem cerebral. Claro que não. Eu vi o reino de Sua Majestade com meus próprios olhos. O primeiro demi-humano que vi foi um Nagã. Houve uma comoção quando os demi-humanos se entreolharam. Havia vozes perguntando, o que é um Nagã, mas foram ignorados. Além disso, eu vi uma demi-humana parecida com coelho. Eu não sou uma cidadã do reino feiticeiro. Portanto, passei pouco tempo lá. Mesmo assim, foi o suficiente para eu entender o que estava acontecendo. As pessoas que moram lá não estavam sofrendo, nem tinham olhares de medo nos olhos, exatamente o oposto de vocês agora. E, claro, nenhum deles estava coberto de cortes e contusões. Os demi-humanos olhavam para seus corpos magros. Seus músculos haviam encolhido, e eles eram pouco mais que pele e osso. É como a senhorita Baraja diz. Enfim, vocês provavelmente não acreditarão em mim. Entretanto, uma vez que se tornem meus vassalos, eu nunca permitirei que sofram tal crueldade novamente. Eu posso jurar isso para você em meu nome, Ainzo Algon. A razão para isso é porque tudo o que eu governo pertence a mim. Caso sejam danificados, será o mesmo que danificar minha propriedade. Vocês poderão levar vidas sossegadas. Se não desejarem minha regência, não vou forçá-los a fazê-lo. Vivam como bem entenderem. De todo modo, vou me preparar para mandá-los de volta para suas casas. Por que você está sendo tão gentil conosco? Essa foi a primeira vez que Diel deixou de lado suas noções preconcebidas. Neia podia senti-lo olhando para o próprio rei feiticeiro. Fufu, eu desejo derrotar o Jaldabaoth. Sendo assim, os demi-humanos sob ele são bastante problemáticos. Ter vocês voltando para suas aldeias também é uma maneira de corroer seu poder. O que o senhor quer dizer? Ao contrário de Jaldabaoth, eu sou um rei misericordioso. Se vocês espalharem essas notícias em meu lugar, isso certamente causará inquietação em todas as suas forças militares, e pode até haver quem decida virar a casaca e nos apoiar, não acha? Tem razão, faz sentido. Era difícil para as pessoas depositarem sua fé em benefícios oferecidos a elas sem nenhum compromisso, mas uma transação mutuamente benéfica era mais confiável. Parece a mesma lógica aplicada aos demi-humanos. Mas o senhor não acha que será difícil? Muitos dos vassalos de Jaldabaoth são maníacos sanguinários. Mesmo divulgando isso em nossas aldeias, não teria muito efeito. Não há problema. Eu pretendo usar tudo o que eu puder usar. E se Jaldabaoth fizer um reinado de terror, pode haver demi-humanos que o trairão também. Por falar nisso, vocês não vão mesmo ajudar na luta contra o Jaldabaoth. Não conseguimos. Já dissemos os motivos. Não temos a força de vontade para isso agora. Oh, que pena. E sobre ir para o reino feiticeiro, ainda pretendem negar. Seria bom viver sob a proteção de um ser poderoso como o Senhor. Mas não é uma decisão que podemos tomar assim. Dependendo do resultado da nossa discussão com os outros, podemos acabar confiando no Senhor. Diel, Dombas, eu sei o que quer dizer. No entanto, com a aparição do Jaldabaoth, aquele demônio que nos faz parecer nada, não podemos proteger nossas aldeias sozinhos. Mais cedo ou mais tarde, esse será nosso destino. O orc chamado Dombas mordeu o lábio e olhou para baixo. Ele entendeu esse ponto também. Mesmo quando forem ao meu país, então eu, o rei feiticeiro, oferecerei meu apoio total. Muitas espécies vivem na minha terra. Quando este dia chegar, espero que trabalhem junto com elas, viva com elas como cidadãos do meu país. O tom do rei feiticeiro suavizou. Demi-humanos eram vistos como o inimigo no reino sacro, mas no reino feiticeiro eles eram vistos como seres com quem se podia coexistir. De onde surgiu essa enorme diferença? Enquanto Neia pensava sobre isso, ela imediatamente encontrou a resposta. É por causa de Sua Majestade, porque Sua Majestade possui um poder incrível. Como eu pensei, o poder é o que é importante. Agora, a seguir, eu providenciarei as rações necessárias até que vocês retornem às suas aldeias. Além disso, vou fornecer soldados para defendê-los. Voltar para casa em segurança com esses corpos exigirá muito tempo e esforço. O Senhor iria tão longe por nós? Claro que sim. Bradem e gritem ferozmente sobre a generosidade e magnanimidade do reino feiticeiro e espalhem meu nome. Pode nos dar um momento, senhorita Baraja? Me espere do lado de fora. Estou prestes a usar um segredo nacional do reino feiticeiro que eu não quero permitir que ninguém de outro país veja. Entendido. Neia saiu da sala depois de responder, e ela se sentiu um pouco solitária. As palavras do rei feiticeiro faziam perfeito sentido e, embora ela pudesse entendê-las, ela não podia aceitá-las.
Enquanto ela estava do lado de fora da porta quebrada, os sons de respiração dos orques de dentro da sala começaram a diminuir. Era como se estivessem desaparecendo da sala e, na verdade, esse provavelmente era o caso. O rei feiticeiro disse uma vez que, enquanto ele se lembrasse de um local, ele poderia se teletransportar para ele. Ele deve ter usado uma magia sobre eles. Logo, a sala ficou em silêncio. Um momento depois, o som de passos se aproximou de Neia. Quando sua mente registrou esse fato, ela viu que a única pessoa do outro lado da porta era o rei feiticeiro. Perdoe-me por fazê-la esperar. Não demorou muito. A sala estava vazia. Ele deve ter usado uma magia potente, alguma que Neia nem conseguia imaginar, para teleportar todos os orques para longe. Ou talvez ele tivesse usado algum outro meio, talvez um item. Então, vamos nos encontrar com a Capitã Custódio e ouvir sobre nossos planos futuros diretamente dela. Sim, sua serva compreende.